E aí pessoal, tudo bom? Gravando esse videozinho, né, para resolver a nossa P3, né, de complementos de matemática, tá? Foram 4 questõezinhas aí. Bom, tá aí a primeira questão, tá? Só tá aparecendo o item A, mas a gente vai navegando aí nas páginas, já vê os próximos itens, vai até o item E, né? Então essa questão diz o seguinte, diz que com o objetivo de aumentar a produção de alimentos numa certa região, uma secretaria de agricultura encomendou a uma equipe de agrônomos um estudo sobre as potencialidades do solo dessa região. Na análise da temperatura do solo, a equipe efetuou medições diárias durante 4 dias consecutivos, em intervalos de 1 hora. As medições tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia. Ele disse que nesse momento, né, Tzinho aqui igual a zero. Tá? Os estudos indicaram que a temperatura Tzão, T maiúsculo aqui, medida em graus Celsius, e o tempo t, representando o número de horas decorridas após o início das observações, relacionavam-se através dessa expressão aqui, ó. Temperatura em função do tempo. Tá? Então, Tzão em função de Tzinho. É dada da seguinte forma, né? 26 mais 5 vezes o cosseno de π sobre 12 vezes t mais 4π sobre 3. Com base nessas informações, classifique cada uma das afirmações abaixo em verdadeira ou falsa, realizando todos os cálculos necessários para justificar a resposta, né? Então, bom, o que é importante a gente observar aqui, né, é as medições tiveram início, tá? Deixa eu só alterar aqui o meu marcador. As medições elas tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia, ou seja, nesse momento t igual a zero, tzinho igual a zero, certo? Bom, no item A, ele diz que a temperatura do solo às 6 horas da manhã do primeiro dia foi de 23 graus e meio. Então, ó, é exatamente no primeiro momento da medição, né? Ou seja, ele está dizendo 6 horas da manhã do primeiro dia. Então, o que é que significa? Daqui eu tenho que, nesse instante, tá? Nesse instante, ok? Nesse instante, tzinho igual a zero, ok? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular, tá, exatamente o T, temperatura, no instante zero, T de zero. Então, basta pegar essa expressão que nós temos aqui e substituir o T por zero. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar 26 mais 5 vezes o cosseno de π sobre 12 vezes zero, né? Isso aqui vai dar zero, tá? Então, π sobre 12 vezes zero mais 4π sobre 3. Então, como a gente já viu, né? Isso aqui, ó, essa parte aqui dá zero, ok? Então, eu tenho aqui temperatura no instante zero é igual a 26 mais 5 vezes o cosseno, tá? 5 vezes o cosseno de 4π sobre 3. Então, aqui eu tenho cosseno, adaptando aqui a escrita aqui, equipamento novo, 4π sobre 3, ok? Bom, é só calcular agora o cosseno de 4π sobre 3. Quem é o cosseno de 4π sobre 3, né? Então, vamos lá. T em zero, T em zero, igual a 26, não é isso? Mais 5 vezes o cosseno de 4π sobre 3 radianos, tá? Isso vai dar π radianos são 180 graus, né? 180 por 3, 60 vezes 4. Isso é o cosseno de 240 graus, tá? E o cosseno de 240 graus, né? Aqui vai ficar 26 mais 5 vezes cosseno de 240. 240 está no terceiro quadrante, né? São 180 graus mais 60, né? Então, ele é menos um meio, né? É menos o cosseno de 60. Tá? Então, aqui vai ficar menos um meio. Então, T no instante zero vai ser 26. 5 vezes menos um meio fica menos 2,5. E 26 menos 2,5, tá? 26 menos 2,5 dá 23
2,5 graus Celsius. Então, essa é a temperatura às 6 horas da manhã do primeiro dia. Portanto, o item A ele é verdadeiro. E aí estão as contas que justificam a nossa resposta, né? Ok? Vamos ao próximo item, né? Bom, item B. No item B, o enunciado está o mesmo, tá? Só alterei aqui o item B. Ele diz que essa função é periódica, um período igual a 24 horas. Ó, nós temos aqui uma funçãozinha, né? Nós temos aqui uma função cosseno, certo? Uma função cosseno aqui. E quem determina o período, né? Quem determina o período, uma função desse tipo, né? É justamente o coeficiente, tá? Da nossa variável aqui dentro do cosseno, né? Então, no caso, esse valor daqui é que vai interferir, né, no período da minha função, né? Então, nós sabemos que o período de uma função seno ou cosseno, né? O período ele é 2π, tá? Que é o período original, tá? da função seno ou cosseno, né? Dividido por esse valor daqui, que no caso nós temos π sobre 12. Então, nós pegamos 2π e dividimos por esse valor daqui, por π sobre 12. Então, fazendo as continhas aqui, o período vai ser 2π. Divisão de frações, né? Eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 2π vezes 12 sobre π. Π com π aqui eu simplifico. 2 vezes 12, 24 horas. Já que é a unidade do t aqui, né? Em horas, então, também verdadeiro aqui o item B. Período 24 horas. E aí estão os cálculos que justificam, né? Vamos lá para o item C. Bom, diz que essa função atinge valor máximo igual a 30 graus Celsius. Bom, essa função já sei que tem período 24 horas, né? E esse fenômeno está sendo observado durante 4 dias, que são 96 horas, né? Então, o máximo da função, né, foi atingido aí, tá? Então, que eu sei de uma função cosseno, né? Eu sei que o cosseno, na verdade, de qualquer valor, né, ele está limitado, né, está confinado aí entre -1 e 1, tá? Então, eu sei que o cosseno, esse cosseno daqui, tá? Ele está entre -1 e 1, né? Ele pertence ao intervalo de -1 a 1, de -1 a 1, tá? E no caso aqui, como eu estou somando, né, eu tenho 26 mais 5 vezes esse cosseno, né, então esse valor vai ser máximo quando esse cosseno for 1. Tá? Então, deixa eu só trocar a cor aqui. Essa temperatura máxima, no caso, vou chamar assim, temperatura máxima, tá? Ela vai ser 26 mais 5 vezes esse cosseno quando for máximo. E o máximo que esse cosseno atinge é 1. Então, eu tenho 26 mais 5, que me dá 31 graus Celsius. Tá? Portanto, o item C ele é falso. A temperatura máxima não é 30 graus. São 31 graus Celsius. Ok? Então, tem isso daí. Bom, vamos ao item D, né? O item D ele fala da mínima. É a mesma ideia, né? No caso, a temperatura vai ser mínima quando esse cosseno aqui for mínimo, tá? Quando é que esse cosseno aqui for mínimo? Lógico, isso porque está havendo uma soma aqui, né? Se fosse uma subtração seria o contrário, né? Bom, então isso aqui, né? A gente já viu, a gente sabe que isso está entre -1 e 1. Aquele cosseno lá está dentro do intervalo de -1 a 1. E o mínimo dele vai ser o -1, né? Então, portanto, temperatura mínima, tá? Temperatura mínima, ela vai ser 26 mais 5 vezes aquele cosseno, que no caso ele vai ser mínimo quando for -1, né? Então, eu tenho 26 menos 5, que dá 21 graus Celsius. Portanto, item D ele é
verdadeiro. Ok? O item D ele é verdadeiro. Bom, ainda na primeira questão, né? Vamos ao item E. Bom, no item E, diz que essa temperatura atingiu o valor máximo no primeiro dia às 14 horas. Eu já sei, nós já vimos aqui no item C que esse valor máximo é de 31 graus Celsius. Tá? Então, basta ver se às 14 horas, ok? Se às 14 horas, essa temperatura vai ser 31 graus, ok? Então, como eu falei, né? Nós sabemos, tá? Nós sabemos que esse valor máximo ele é 31 graus Celsius, ok? E como ele está falando aqui 14 horas, eu sei que às 14 horas, quem vai ser o Tzinho? T é 0 às 6 horas, né? Então, às 14 horas são 8 horas depois. Então, tem o T igual a 8. Então, em outras palavras, ele quer saber o seguinte. É verdade que a temperatura no instante 8 horas após o início das observações, é igual a 31 graus? Essa é a pergunta que está sendo feita, né? É isso que eu tenho que dizer se é verdadeiro ou falso. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer as contas. Tá? Bom, então eu quero a temperatura no instante 8, para Tzinho igual a 8. Isso vai ser 26 mais 5 vezes o cosseno de π sobre 12 vezes 8, aqui, né? Substituindo aqui, π sobre 12 vezes 8, mais 4π sobre 3. Ok? Então, a temperatura para T igual a 8, isso aqui vai dar 26, perdão. 26 mais 5 vezes o cosseno. Ó, aqui eu posso simplificar, tá? 8 e 12 por 4, ok? Por 4, então aqui vai ficar 2 no numerador, vai ficar 3 no denominador, então eu tenho aqui 2π sobre 3, né? 8π sobre 12 são 2π sobre 3. Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um cosseno de 2π sobre 3 mais 4π sobre 3 vai dar 6π sobre 3, que são 2π. Ok? Uma volta completa aí, são 360 graus. Tá? E a gente sabe que o cosseno, né, de 360 graus é 1. Cosseno de 2π é 1. Então, essa temperatura aqui ela vai ser 26 mais 5 vezes 1. Ou seja, 26 mais 5, 31 graus Celsius, que, como a gente já sabia, né, realmente a temperatura máxima. Então, verdadeiro aqui o item E, certo? Então, o item E verdadeiro também. Então, essa foi a primeira questão, tá bom? Vamos à próxima, né? Então, questão número 2. Questãozinha de números complexos, né? Pede para a gente considerar um complexo Z, tá? Que é o número 2 mais 2i raiz de 3, e pede que eu responda o que se pede, né? Bom, no item A, ele só quer que a gente faça uma representação gráfica, né? Então, representar, tá, o afixo de Z, que é o ponto, né? Que está associado a esse número complexo no plano de Gauss, né? No plano de Argand-Gauss. Então, colocar aqui, tá, o plano de Gauss. Eu tenho aqui o eixo real, tá? Tem aqui o eixo real, tem aqui o eixo imaginário, ok? O eixo horizontal, né? É o eixo real. Aqui eu tenho o eixo imaginário. Bom, e vou ter um afixo, um ponto aqui, tá? Cuja parte real, no caso, né? A parte real 2, a parte imaginária 2 raiz de 3. Ok?
Então, eu vou ter aqui 2 e 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 dá um número entre 3 e 4, né? Um pouco menos que 3,5. Então, eu tenho 2, tá? Não vai estar em escala perfeita aqui. Eu tenho aqui um ponto P, que é o afixo, tá? Desse complexo A, certo? Então, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 2 raiz de 3. Então, tá aqui. Parte real, 2. Parte imaginária, 2 raiz de 3. Ok? Esse ponto representa o meu complexo Z. Tá? Só acrescentando algumas informações aqui, né? Aqui, se eu ligar o meu afixo à origem, né? Se eu ligar aqui o meu afixo à origem, tá? O comprimento desse segmento, né? Nós sabemos que é o módulo de Z, tá? Módulo de Z. Esse ângulozinho aqui, né? Vou chamar de θ, é o argumento de Z, vai ser inclusive calculado aqui em outro item, né? No item C e no item D a gente vai ter aí essas medidas para calcular, tá? No caso, esses valores, né? O módulo de Z e o argumento dele. Então, é isso daí, tá? O item A nada mais é do que fazer essa representação gráfica. O item B não tem bem o que fazer, né? Ele quer essa notação aqui, nessa barrinha aqui em cima do número complexo, é o conjugado dele. E como é que a gente obtém o conjugado? Simplesmente mudando o sinal da parte imaginária, né? Então, o conjugado de Z, se Z é 2 mais 2i raiz de 3, o conjugado de Z é 2 menos 2i raiz de 3, ou 2 raiz de 3i, né? Então, essa é a resposta do item B também. Nada para fazer, na verdade, aqui, né? Bom, no item C, ele quer o módulo de Z, tá? O módulo de Z. A gente sabe que se um complexo Z, né? Se um complexo Z, ele é um número dessa forma, né? A mais B vezes I, tá? O módulo dele, o módulo desse número complexo, vai ser o quê? É a raiz quadrada, ok? É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, vai ser isso que eu vou usar aqui, né? Eu sei que, nesse caso, o A, que é a parte real, né? 2, parte imaginária, o B, no caso, 2 raiz de 3. Então, posso calcular diretamente aqui. Isso pode ser feito também, né, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, né? Eu tenho aqui, ó, módulo de Z ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3, que é esse outro cateto aqui, ao quadrado. Aplica Pitágoras aqui, né? E nós chegamos aqui nessa formulazinha do módulo. Então, vamos lá. O módulo de Z é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho 2 raiz de 3 ao quadrado, né? 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 ao quadrado 3, 4 vezes 3, 12, raiz quadrada de 4 mais 12, raiz de 16, né? Então, módulo de Z igual a 4. Também continha simples e direta aí, né? Bom, no item D está sendo pedido o argumento de Z. A gente pode usar, né, aquelas relações lá envolvendo seno, cosseno, né, do θ, do argumento, tá? Mas, olhando para essa figurinha aqui do item A, a gente já sabe, né, como o A e o B são positivos, né, parte real positiva, parte imaginária positiva também, tá? O coeficiente da unidade imaginária aqui positivo. Então, o meu afixo está no primeiro quadrante. Então, vou trabalhar já direto com a tangente, tá? Por quê? O que, que eu sei? Eu sei o seguinte, ó. Eu sei que esse... Opa, errei aqui. Bom, eu sei que esse segmento aqui, ó, tá? Daqui para cá, eu tenho 2. Esse outro cateto aqui, né? Mede 2 raiz de 3, né? Então, eu tenho aqui 2. E aqui eu tenho 2 raiz de 3. Então, eu posso ir direto para a tangente, tá, do meu argumento. Então, ó,
tangente de θ é o cateto oposto a θ, 2 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, cateto oposto 2 raiz de 3, cateto adjacente 2, 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz quadrada de 3. Então, θ, tá, é um ângulo aí cuja tangente é raiz quadrada de 3, e é um ângulo do primeiro quadrante. Como está no primeiro quadrante, né, então, quem é que tem a raiz de 3, ou melhor, quem é que tem a tangente igual a raiz de 3? 60 graus. Então, esse é o argumento. Ou π sobre 3 radianos, né? Então, tá aí o item D, tá? Acabou a segunda questão, né? Não, não acabou não. Tem o item E ainda, né? Tá em outra página aqui. Então, bora pro item E. Bom, vamos lá. Item E. Eu quero as raízes quadradas de Z. Tá? Então, tá aqui o nosso número complexo Z, né? Aquele mesmo. Tá? 2 mais 2i raiz de 3. E eu quero as raízes quadradas dele. Tá? Ou seja, eu quero saber quais números complexos que elevados ao quadrado vai dar o 2 mais 2i raiz de 3. Então, eu não sei quem é essa raiz quadrada de Z. Vou pensar que é um número complexo qualquer. Tá? Vai ser um número complexo A mais BI, tá? Tal que o seu quadrado seja igual a Z. Então, as raízes quadradas de Z são os números complexos dessa forma, A mais BI, que elevados ao quadrado de Z. Ok? Então, eu vou desenvolver isso daqui, né? Esse A mais BI ao quadrado, e vou comparar isso com o meu Z, que é 2 mais 2i raiz de 3. Então, desenvolvendo isso daqui, ó, vou repetir aqui, tá? Então, eu tenho aqui um A mais B vezes I. E isso daqui ao quadrado tem que dar Z, que é 2 mais 2i raiz de 3. 2i raiz de 3. Então, vamos desenvolver aqui ó, um produto notável, né? Quadrado da soma de dois termos. Então, isso é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro, que é o A, tá? O primeiro termo, que é o A, vezes o segundo, que é BI, B vezes I, então tenho 2A, B, I, mais o quadrado do segundo termo. Bom, o quadrado do segundo termo, ó, eu tenho BI, eu vou ter isso daqui, ó, BI ao quadrado. Tá? Então, eu tenho B ao quadrado vezes I ao quadrado. Só que o I ao quadrado é menos 1, então isso fica menos B ao quadrado. Ok? Vai ficar menos B ao quadrado. Deixa eu apagar aqui, voltar para cá. Então, o quadrado do segundo termo, né, BI ao quadrado, vai ficar menos B ao quadrado. Isso é igual a 2 mais 2i raiz de 3. Ok? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Vou dar uma organizada aqui do meu lado esquerdo, tá? Nesse primeiro membro. O que é que eu tenho? Eu tenho que separar a parte real da parte imaginária, né? Então, a minha parte real aqui, ó, é a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é a minha parte real. E a parte imaginária eu tenho aqui 2a, b, i. Isso é igual a 2 mais 2i raiz de 3. Eu posso também escrever assim, né? 2 raiz de 3 vezes i. Certo? 2 raiz de 3 vezes i. Então, tem aqui uma igualdade de dois números complexos. Tá? Tem uma igualdade de dois números complexos. Então, quando é que dois números complexos são iguais? Quando a parte real de um, tá? Quando a parte real de um é igual à parte real do outro, e a parte imaginária de um, tá? É igual à parte imaginária do outro. Ok? Então, sendo assim, o que é que eu tenho? Eu tenho um sistema aqui para resolver. Eu tenho que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a 2. E tenho que 2ab é igual a 2 raiz de 3. Eu tenho esse sisteminha aí para resolver. Ok? A ao quadrado menos b ao quadrado é 2. 2ab igual a 2 raiz de 3. Bom, vamos resolver então. Vou resolver isso daqui por substituição. Então, vou isolar aqui o b, por exemplo, nessa segunda equação e substituí-la na primeira. Mas antes disso, eu vou fazer uma simplificação aqui. Ó. Posso dividir por 2. Tá? Então, simplificou aqui. Eu tenho que AB é igual a raiz de 3.
Se a b é igual a raiz de 3, né, eu tenho daqui que o b é igual a raiz de 3 dividido pelo a. b é raiz de 3 sobre a. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raiz de 3 sobre a, que é o b, vou substituir aqui na outra equação. Tá? E vamos ver o que é que acontece, né? Bom, eu tenho aqui então, ó, vamos lá, deixa eu passar uma barrinha aqui só para dividir meu quadro. Então, voltando aqui. Eu tenho aqui a ao quadrado, tá? Menos b ao quadrado, mas quem é b? Raiz de 3 sobre a. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado igual a 2. Só reforçando aqui, tá? Ó, esse raiz de 3 sobre a é o b, tá? Estou colocando aqui, ó. Certo? Tenho isso daí. Bom, continuando aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui a ao quadrado. Ó, raiz de 3 sobre a ao quadrado vai dar 3 sobre a ao quadrado, né? Esse menos aqui, ó, esse menos 1 aqui não está ao quadrado, né? Então, continua aqui menos. E aqui eu tenho 3 sobre a ao quadrado. Isso igual a 2. Ok? Isso igual a 2. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? MMC, tá? Então, todo mundo aqui sobre a ao quadrado, né? Lembrando, né? Tem um aqui, né? Então, vamos lá. A ao quadrado dividido por 1 dá a ao quadrado, vezes a ao quadrado eu tenho a quarta, menos a ao quadrado por a ao quadrado dá 1, vezes 3, 3. A ao quadrado por 1 dá a ao quadrado, vezes 2 eu fico com 2a ao quadrado. Tá? Posso simplificar aqui os denominadores, ó. Ok? O que eu tenho? Eu tenho que a quarta, tá? A quarta, menos 2a ao quadrado, menos 3, isso é igual a 0. Tá? Isso aqui é uma equaçãozinha biquadrada, né? Essa é uma equação biquadrada. Tem uma cara aí muito parecida com a equação do segundo grau, né? E eu posso transformar isso daí numa equação do segundo grau, né? Basta fazer uma substituiçãozinha, né? Então, eu posso, por exemplo, tá? Pegar o a ao quadrado, né? Onde tiver a ao quadrado, eu vou chamar de x, certo? Se a ao quadrado é x, ok? O meu a quarta, levando os dois lados ao quadrado, né? A quarta é igual a x ao quadrado, ok? Então, tenho isso daí. Bom, então vamos lá. A quarta, mas quem é a quarta? É x ao quadrado. Então, tem aqui, ó, x ao quadrado menos 2a ao quadrado, só que quem é ao quadrado? X. Então, fica menos 2x menos 3 igual a 0. Agora sim eu tenho a equação do segundo grau, né? Então, a gente resolve normalmente aí pela fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, achar o discriminante, né? O delta. Quem é delta? Aqui, ó, menos 2, né? Seria o b aqui, né? Menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, né? Vezes c, que é menos 3. Então, esse delta aqui vai dar, ó, menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui, menos com menos, mais. Então, tenho 4 mais, 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Então, delta igual a 16. Ok? Delta é 16. Então, vamos lá para a fórmula de Bhaskara, achar os valores de x aí, né? Raízes daquela equação de segundo grau. Então, x vai ser menos o b, que é menos 2, né? Então, fica menos menos 2, fica 2 positivo, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, sobre 2 vezes 1, que é esse coeficiente de x ao quadrado aqui, né? Dando uma arrumadinha aqui, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 mais ou menos raiz de 16, 4, sobre 2. Então, estão aqui os meus possíveis valores para x. Vou chamar de x', x, duas linhas. Então,
2 mais 4, 6 por 2, 3. Então, meu x pode ser 3. Ou 2 menos 4 menos 2 por 2 dá menos 1. Meu x pode ser 3 ou menos 1. São as raízes dessa equação, né? São os valores de x que tornam isso aqui verdade. Tá? Porém, o meu problema, né, está lá na variável a e não na variável x. Ok? Então, o que eu tenho que descobrir é o valor de a. É o valor de a. Mas eu sei o quê? Eu sei que esse x, ele é quem? Ele é a ao quadrado, né? X é a ao quadrado. Então, mais, né? X igual a ao quadrado. Então, o que é que acontece? Eu tenho dois possíveis valores aqui, né? Meu x pode ser 3 ou x pode ser menos 1. Sendo assim, eu tenho que o meu a ao quadrado é 3 ou meu a ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Porém, tem um detalhe. Quem é esse a? Esse a é o coeficiente aqui ó, de um número, é a parte real de um número complexo, né? Então, esse a tem que ser um número real, certo? Os coeficientes do número complexo, né? Da forma a mais bi. Esse a e b, né, são números reais. Tá? Então, se a é um número real, o a ao quadrado não pode ser menos 1 em hipótese alguma. Então, isso aqui não faz sentido. Tá? Por quê? Porque o a é um número real. Então, não tenho nenhum número real que é elevado ao quadrado de menos 1, né? Então, só vou observar essa parte daqui, ó, de que a ao quadrado é 3. Se a ao quadrado é 3, o a ele é mais ou menos a raiz quadrada de 3. O a é mais ou menos a raiz quadrada de 3. Então, tem esses dois possíveis valores para a. O a pode ser raiz de 3 ou o a pode ser menos a raiz de 3. Ok? Então, tem duas possibilidades, né? E para cada valor de a, eu vou ter um valor de b, ó, que é isso aqui, ó, raiz de 3 sobre a. Certo? Então, ó, para a igual a raiz de 3, quem vai ser o b? O b é raiz de 3 sobre a. Raiz de 3 sobre raiz de 3, que vai dar 1. E para o a igual a menos raiz de 3, tá? O b vai ser raiz de 3 sobre a, que é menos raiz de 3. Isso vai me dar menos 1. Ok? Então, tem duas possibilidades. Ó. Eu posso ter, tá? Escrevendo na forma de par ordenado o número complexo, né? Eu posso ter o a raiz de 3 e o b 1. Ou posso ter o a menos raiz de 3 e o b menos 1. Isso significa, né, que as raízes quadradas, tá? A resposta aqui. As raízes quadradas de z, né, são quem? Aqui eu tenho raiz de 3 mais 1 vezes i. Então, eu tenho raiz de 3 mais i, ó, a mais b, que é 1 vezes i. E eu tenho menos raiz de 3 menos 1 vezes i. Então, menos raiz de 3 menos i. Tá? Então, tem essas possibilidades aí. Tá? Então, aqui estão as raízes quadradas de 2 mais 2i raiz de 3. Então, esse foi o item E da segunda questão, né? Beleza? Vamos para a próxima, né? Questão número 3. Uma questãozinha aí de áreas, tá? Estão sendo dadas aí duas circunferências concêntricas, tá? É dito que a corda AB, essa corda aqui, ó, que une esses dois pontos da circunferência maior, né? Ela mede 8 e é tangente à circunferência menor. Então, toca aqui, a circunferência menor em um único ponto. Eu quero a área dessa coroa. Tá? Bom, a área dessa coroa, como é que a gente pode obter? Vamos pensar um pouquinho, né? Nós temos dois círculos aí, ok? E essa região aqui sombreada, ela nada mais é do que a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno, tá? Bom, vou fazer o seguinte, deixa eu pegar o centro, tá, desses círculos, ok? A partir daqui, pegar o centro dele aqui, chamar esse ponto aqui de O, tá? O centro das duas
dos dois círculos aí, né? Essa distânciazinha aqui que eu deixei de azul, né? É o raio do círculo menor. Eu vou chamar de R minúsculo, tá? E essa outra distância aqui, ó, se eu ligar esse centro aqui ao ponto A, por exemplo, ou ao ponto B, tanto faz, eu tenho o raio do círculo maior, que eu vou chamar de Rzão, tá? O raio do maior. Bom, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, por quê? Porque no ponto de tangência, né, a reta tangente ela é perpendicular ao raio na circunferência, certo? Outro detalhe, se essa corda AB mede 8, se essa corda AB mede 8, até aqui eu vou chamar esse ponto aqui de M, tá? A M, tá, vai ser 4, esse M vai ser ponto médio. Por que que vai ser ponto médio? Porque eu vou ter dois triângulos congruentes aqui, ó. Tá? Vou ter dois triângulos congruentes. Por que eu vou ter dois triângulos congruentes? Porque eu tenho o seguinte, ó. Novamente, ângulo reto aqui, ó. Eu tenho esse cateto azul aqui, esses triângulos AOM e BOM, eles são congruentes, porque são retângulos, os dois, eles têm um cateto medindo Rzinho e ambos têm hipotenusa medindo Rzão. Tá? Então, é um caso de congruência, tá? LLL, ou então LL em ângulo oposto, né? Lado a lado, ângulo oposto nesse caso. Tá? Mas, por consequência, no teorema de Pitágoras, eu vou ter que esse cateto, outro cateto aqui, o AM, ele vai ter que ter a mesma medida que o BM, né? Esse comprimento, tá? Esse comprimento aqui é igual a esse. Portanto, eu tenho aqui 4 e 4, tá? AM igual a MB, que é igual a 4. Ok? E tem uma relaçãozinha aí que é o teorema de Pitágoras, né? Eu posso até aplicar aqui, tá? Olhando para esse triângulo retângulo, AOM, eu tenho o quê? Eu tenho que Rzão ao quadrado, quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, Rzinho ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu vou isolar aqui o meu Rzão, tá? Então eu tenho que, ou melhor, isolar não, vou jogar o meu Rzinho para cá, então eu tenho que Rzão menos Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado igual a 4 ao quadrado, que é 16. Então eu tenho isso aqui, tenho essa relaçãozinha. Deixa ela bem guardadinha aí porque ela vai ser útil. Tá? Por que que vai ser útil? Porque a área que eu estou querendo, tá? A área que eu estou querendo é a área da coroa circular. A área dessa coroa é a área do círculo grande, π vezes Rzão ao quadrado, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? Menos a área do círculo pequeno, que é π vezes Rzinho ao quadrado. Eu posso colocar em evidência aqui o π. Então, essa área ela é π vezes, aqui eu tenho Rzão ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado. Porém, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual a 16. Portanto, a área dessa coroa vai ser, ó, isso aqui é 16 vezes π. Então, eu tenho 16 π unidades de área, tá? Ele não cita a unidade aqui no texto, né? Então, vou deixar aí 16 π apenas. Tá bom? Então, essa foi a resposta na questão 3. Ok? Vamos à quarta e última questão. Bom, quarta e última questão, né? Diz que a base de uma pirâmide reta é um quadrado de lado 8 raiz de 2. Tá? Se as arestas laterais da pirâmide medem 17, eu quero o volume dela. Então, vamos fazer o esboço de uma pirâmide, tá? Com base quadrada de lado 8 raiz de 2. Deixa eu abrir aqui um softwarezinho para ajudar a gente a desenhar. Tá aqui. Vou desenhar um quadrado aqui. Tá? Bom, não vou usar aqui no software as mesmas medidas, mas só para ficar claro aqui, um quadrado. Ok. Cadê? Ele não está querendo desenhar? Bom, não vai ficar exatamente igual, então. Pronto, está aqui. Ok? Então, vamos considerar que isso aqui seja um quadrado, tá? Não tá...
perfeito aqui o desenho. Vou pegar aqui, formar uma pirâmide, né? Então, deixa eu só arrastar um pouquinho para cá. Esse ponto aqui eu vou fazer ele subir, virou um vértice de uma pirâmide. Ok, deixar aqui na vertical, direitinho. Bom, então vamos lá. Tá aqui a minha pirâmide, certo? Ó, podemos enxergar aqui. Base quadrada, estamos supondo que a base é um quadrado de lado 8 raiz de 2. E arestas laterais medindo 17. Deixa eu arrancar esses eixos aqui para facilitar o desenho, a visualização. Como é que a gente calcula o volume de uma pirâmide, né? Então, só para recapitular, né? Nós sabemos que o volume de uma pirâmide ela é 1/3 da área da base vezes a altura, do produto da área da base pela altura. Então, assim, calculamos o volume de uma pirâmide. A base é um quadrado de lado 8 raiz de 2. Então, a área da base não vai dar trabalho para a gente. É só pegar isso daqui e levar ao quadrado. O nosso trabalho vai ser descobrir a altura da pirâmide. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar ao desenho aqui. Onde é que está a altura da pirâmide? Né? Como a pirâmide é reta, né? Bom, e a base é um quadrado aqui, a altura ela vai do vértice da pirâmide ao centro dessa face aqui. Então, deixa eu só fazer o desenhozinho aqui. Ponto mediano, deixa eu só excluir aqui o que não me interessa. Bom, está aqui a altura da pirâmide. O meu trabalho é descobrir essa medida aqui. Tá? Meu trabalho é descobrir essa medida aqui. Como é que eu vou fazer para descobrir essa medida? Bom, uma forma vai ser a seguinte. Eu vou... deixa eu voltar para cá para o desenho. Vou traçar um segmento aqui, do pé da altura, até esse ponto médio da minha base, tá? De um lado da base aqui. E vou pegar aqui um outro segmento que é a altura dessa face. Eu tenho a face lateral aqui, que é um triângulo. E eu tenho esse segmento aqui, que é a altura desse triângulo. Tá? Se eu conhecer esse segmento e conhecer esse outro aqui embaixo, ó, esse aqui é fácil, é metade do lado do quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, eu consigo achar a altura da minha pirâmide sem problemas. Então, vai ser isso que eu vou fazer. Tá? Eu vou pegar esse desenho aqui e vou levar lá para... Pronto, vou pegar esse desenho, vou levar lá para o nosso quadro branco, né? Então, vamos lá. Bom, deixa eu colar aqui. Está aqui minha pirâmide, ok? Bom, a minha altura está aqui, deixa eu só, vou deixar ela marcada aqui com, deixa eu pensar numa cor aqui, pensar num azul aqui, uma espessura mais grossa, contínua. Então, aqui está a altura da minha pirâmide. É isso que eu quero descobrir. Tá? A altura da minha pirâmide. Eu tenho aqui esse outro segmento que é a altura de uma face. Tá? Eu vou marcar aqui de verde. Tá? Aqui de verde, a altura de uma face. Certo? E vou marcar de vermelho esse pedacinho aqui. Bom, então, ó, vou chamar aqui de H, a altura da minha pirâmide. Esse de verde aqui eu vou chamar de HF, a altura de uma face. E essa parte vermelha aqui, como aqui eu tenho um quadrado e aqui eu estou no centro, então isso aqui é metade do lado do quadrado. Então, como o lado do quadrado mede 8 raiz de 2, tá? Esse segmento vermelho ele mede 4 raiz de 2. Ok? 4 raiz de 2. E, obviamente, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, o meu trabalho é descobrir agora esse HF. Quando eu descobrir esse HF, aplico o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui e eu tenho a altura da minha pirâmide. Tá? Como é que eu posso achar esse HF? Eu posso novamente brincar com o teorema de Pitágoras. Ó, se eu for olhar para essa face lateral aqui, esse triângulo aqui, eu tenho aqui esse HF, né, a altura da face. Aqui eu tenho um ângulo reto. Tá? Deixa eu redesenhar aqui. Aqui eu tenho um ângulo reto também. Novamente, tá? Novamente eu tenho 4 raiz de 2 aqui, vou marcar também de vermelho.
4 raiz de 2 aqui. E esse outro pedaço aqui, tá? Vou marcar de preto mesmo, vou deixar uma cor, ou melhor, uma espessura um pouco maior aqui, ó. Isso aqui é uma aresta lateral. Essa aresta lateral, ela mede quanto? Mede 17. Isso está sendo dado na questão. Essa aresta lateral mede 17. Então, eu vou brincar com dois triângulos retângulos, tá? Como eu falei, né? Aqui ó, é metade do lado do quadrado, então aqui também é 4 raiz de 2. Então, eu vou brincar com dois triângulos retângulos. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, esse primeiro aqui. Deixa eu dar nomes aqui a esses vértices para ficar mais fácil a identificação, né? Vou chamar esse ponto aqui de V, chamar aqui de A, M, vou chamar aqui de O, ok? Então, ó, se eu for olhar para o triângulo AMV, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho um cateto verde aqui, ok? Que mede HF, que eu quero achar. Eu tenho aqui um cateto vermelho, que mede 4 raiz de 2. E tenho uma hipotenusa aqui medindo 17. Eu tenho isso aqui, ó. Aqui eu tenho 17. Aqui eu tenho a altura da face, tá? Aqui eu tenho 4 raiz de 2. Obviamente, né, um ângulo reto aqui. Ok? Então, consigo, ó, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que HF ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado é igual a 17 ao quadrado. Tá? Então, eu tenho aqui que HF ao quadrado é igual a 17 ao quadrado, dá 289, menos 4 raiz de 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 16 vezes 2, 30 e 32. Sendo assim, HF ao quadrado é igual a 289 menos 32 dá 257. Bom, não vou nem extrair raiz quadrada, porque o que eu vou precisar no próximo triângulo é justamente do quadrado desse HF. Então, ó, continuando aqui, tá? O que eu tenho agora? Eu tenho o seguinte, ó, outro triângulo. Vamos trabalhar em outro triângulo agora. Eu tenho aqui um triângulo com cateto azul, que é a altura da minha pirâmide. Tá? Aqui, a altura da minha pirâmide. Eu tenho um cateto vermelho aqui, ó. Faltou botar os nomes dos vértices aqui, né? Vou colocar, tá? Bom, um cateto vermelho aqui, que mede 4 raiz de 2. E uma hipotenusa verde, que é o HF, que é a altura da minha face lateral. Aqui. Tá? Então, ângulo reto aqui, né? Então, aqui eu tenho o H. Aqui eu tenho o HF. E aqui eu tenho 4 raiz de 2. Só reforçando aqui, ó, aqui é o meu vértice, aqui é o V. Tá? Esse ponto aqui é o ponto O. E aqui é o ponto M, é o triângulo VOM. Nesse outro aqui eu tenho o ponto V. Aqui eu tenho o ponto M. E aqui eu tenho o ponto A. É o triângulo VAM. Ok? Então vamos lá, nesse segundo triângulo aqui, né? Então o que é que eu tenho? Eu tenho que H, que é a altura da face, ou melhor, a altura da pirâmide, então eu tenho que H ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado é igual ao HF ao quadrado. Ok? Então, H ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado, 32, igual a HF ao quadrado. HF ao quadrado a gente calculou no triângulo anterior, ó, 257. 257. Ok? Sendo assim, o que que eu tenho? Eu tenho que H ao quadrado é igual a 257 menos 32, dá 225. 25. Tá? Então, portanto, H, que é a altura da pirâmide, é a raiz quadrada, 225, que é 15. Estamos em centímetros, né? Então, H é igual a 15 centímetros. Beleza? Então, fizemos o principal aí, que foi achar a altura da pirâmide. Encontrada a altura da pirâmide, né? O volume dela agora é fichinha, né? Ficou fácil. Tá? Ficou moleza agora, né? Então, vamos lá. Quem é o volume da pirâmide? É 1/3
da área da base. Quem é a área da base? A base é um quadrado de lado 8 raiz de 2. Então, isso é 8 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Então, eu tenho isso daí. 15 eu posso dividir por 3, dá 5. Tá? 15 por 3, 5. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o volume da pirâmide vai ser 8 raiz de 2 ao quadrado. Tá? 8 ao quadrado, 64. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. 64 vezes 2, 128 vezes 5. Então, isso daqui vai dar 640 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da pirâmide. Ok? Então, tá aí a resoluçãozinha aí da nossa P3. Tá bom? Então, até a próxima aí, essa semana, né? Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.